Então, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Tiro. Bem-vindo a mais um 9mm Podcast, o seu podcast armamentista. E dessa vez, olha aí, pela primeira vez, uma mulher aqui no nosso podcast. Tef, e aí, como é que você tá? E aí, Fitão? E aí, meus queridos armamentistas? Tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma delicadeza, uma doçura, uma visão mais feminina das coisas, né? Galera, essa é a Tef, ela vai falar pra gente um pouquinho sobre essa treta de masculinidade e esse rolê que tem complicado aí com a vida dos homens, que é uma emasculização da figura do homem. Cada vez mais você tem que ser um cara meio andrógeno, meio magrelo e tem que ter medo de arma, medo de sangue. Vamos lá, vamos pro cast. Bora lá. Bom, eu trouxe a Tef aqui porque esse podcast precisa, às vezes, de alguém que entenda um pouco do assunto, não só eu aqui falando groselha, como sempre. E eu tive essa ideia aqui depois que teve aquela treta absurda com aquele ator lá, o Casaré e tal, Casaré, não sei o nome dele. E sobre masculinidade, não sei o que, e a galera, os canhotinhos, tudo à base de leite de soja ficaram incomodados que um homem às vezes pode ser um homem, sabe? Aí eu quis, aí eu quis te trazer aqui, Tef, pra você tentar dar uma explicada em relação a essa parada com um viés um pouco mais da psicologia e tal. É, por que essa galera tem se incomodado tanto com o absurdo de um homem querer prover a família e querer proteger a família, como se isso fosse algo extremamente antinatural. Pois é, E essa né? toxicidade da masculinidade tóxica e tal. Sim. Então, deixa eu só primeiro fazer um disclaimer aqui para o teu ouvinte, que assim, eu sou psicóloga de formação. Mas eu nunca atuei na clínica, eu sou uma psicóloga, assim, que fugiu à regra e aí eu fui lá trabalhar com empresa, né, não fui pra clínica pegar os maluquinho, pegar os deprimido, não tive muito, não era minha praia, né. Mas já estudou bem mais que eu, que sou biólogo. É, mas olha que a biologia explica muita coisa, tem até a parte do atavismo aí que eu posso pedir socorro a você. Enfim, esse negócio de masculinidade tóxica, que o homem não pode ser homem, isso daí começou de uns tempos pra cá, né, porque até então o homem ele tinha ali a sua posição pensando assim, hã, na parte mais filosófica e sociopolítica e social da coisa, sempre a gente teve ao longo das eras, né, o homem ele tinha a sua posição no mundo, ele era o cara que provia a família, ele era o cara que fazia os trabalhos pesados, então, a mulher ela se colocava num papel ali, de repente, né, de dona de casa, de cuidar dos filhos, etcétera, e isso não era ruim, né, até no livro ali da Ana Campagnolo sobre feminismo, ela explica isso, que a mulher ela não ganhou o direito de fazer as coisas igual ao homem, ela na verdade perdeu seus privilégios, né, ela perdeu o privilégio de poder ficar em casa, ela perdeu o privilégio de poder ser mãe em tempo integral, né, porque, né, considerando que a mulher ela sai para o mercado, etcétera e tal, né. Isso tudo, na verdade, assim, esse papel da mulher ele não é ruim, né, mas o que é ruim, de fato, e aí a gente pode realmente usar essa palavra, é ruim, é o homem não é a questão dele perder espaço, mas ele perder, o que ele tem de mais essencial, perder quem ele é, né. Então o menino, quando ele é criança, começa nessa sociedade, nessa agenda progressista, nesse novo ideal, o menino começa a aprender que ele não pode fazer mais algumas coisas. Então, na época dos nossos pais, dos nossos avós, as crianças, meninos, né, eles podiam ali brincar de carrinho,
eles podiam ali brincar de, dar os tirinho deles, eles podiam usar o estilingue, eles podiam fazer algumas coisas que hoje em dia não só está sendo mal visto por esse pessoal aí da esquerda, mas está sendo punido, está sendo recriminado, tá, né, o pessoal tá achando muito feio, muito errado. Então o menino ele começa a perder o seu espaço de menino, ele começa a perder ali aquelas primeiras intenções de se entender como menino. Então o menino ele não pode mais brincar de carrinho, porque ele vai brincar de carrinho por quê? Né, ele não pode mais brincar com o estilingue, porque nossa, isso daí gera agressividade, o cara vai virar, né, porque as feministas falam que todo homem é um potencial estuprador, né, todo homem ele vai um dia pegar essa agressividade e usar para o mal, meu Deus do céu. Mas as pessoas também têm que lembrar que a agressividade ela é inerente ao homem, você aí como não só o homem, o homem com pipi, mas o homem tipo ser humano, né, você que é biólogo deve ter estudado isso, que assim, deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp que está fazendo barulho. Não tá vazando aqui não, tá tranquilo. Silenciar aba, pronto. Então, você como biólogo deve até ter estudado isso, deve ter visto isso aí ao longo dos anos de estudo, que para você nascer, você precisa de agressividade, né. A criança quando ela tá no útero materno e ela completa ali, o período gestacional, etcétera, ela precisa de uma certa agressividade para ela poder nascer, para ela poder sair daquele, né, daquele ambiente que ela tá protegida, que tá gostosinho, que né. E aí ela precisa dessa agressividade para ela poder chutar, para ela poder, se mexer, para ela poder encaixar, para ela poder sair. Né, Então a já sai agressividade gritando, ela já vem chorando. isso. E aí, por exemplo, a criança chora não é porque tá ruim, não é claro, também, mas ela chora justamente para dilatar o pulmão, justamente porque tem, né, ela entra em contato com o oxigênio, porque até então ela estava ali no líquido, enfim. Então a agressividade ela vem logo nos primeiros dias de vida, né, esse negócio os meninos estão nascendo com fórceps, né, os meninos estão nascendo de uma forma aí diferente agora, né, tudo é muito zelado, tudo é muito: "Nossa, toma cuidado", mas enfim. E aí a construção dessas crianças começa a ficar um pouco prejudicada ao longo dos anos, porque se o menino vê: "Ah, então tá, então eu não posso mais brincar de carrinho, eu não posso mais usar o estilingue, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais brincar de índio, eu não posso mais brincar disso, eu não posso mais brincar daquilo. O que que eu posso?". Aí os pais vêm com aquela besteira de: "Ah, você pode tudo, né, você pode ser o que você quiser". Inclusive tem algumas legislações que eu não sei se elas já foram aplicadas, mas o pessoal ali, né, do legislativo que não tem o que fazer e que eles querem destruir a nossa vida, eles em vez de votar e fazer projetos de lei que sejam bacanas, eles perdem o tempo deles votando o quê? No poliamor, votando no né, nesses tipos de projetos de lei aí, e também naquela bobagem de não permitir que os cartórios coloquem que: "Ah, o que que é a criança? Ah, é menino, é feminino, é masculino". Não, agora é gênero neutro, né. A gente já chegou nisso? Então, e aí, aqui em São Paulo, se eu não me engano, eles estavam tentando fortemente colocar isso. Eu não sei se já foi aplicado, se eles conseguiram barrar isso, mas aí eles estavam tentando fazer isso. E outra coisa, a questão de gênero é outra palhaçada, porque o gênero é diferente do sexo biológico, eles confundem tudo, né. Sexo biológico, bom, o sexo biológico você nasce ou com o piruzinho ou com a pepequinha, ou nos casos que existe algum problema genético, né, existe algum problema, né, você nasce ali o hermafrodita. Então eles usam de repente o que foge à regra para colocar como regra. Então, Uhum. esse pessoal aí que nasce com os 2 também nem inclusive esse pessoal que nasce com os 2 tem que dar uma olhada, porque às vezes o hermafrodita, não é que ele pode optar por ser menina, que ele pode optar por ser menino. Às vezes o hermafrodita ele nasce ali com o piruzinho, mas ele tem
o útero, tem não sei o quê, então assim, nasceu menina, só que veio ali um bagulhinho a mais, né. Sim, exatamente. Na verdade, se eu lembro mais ou menos da na época da biologia, Aham. o hermafrodita ele nada mais é ele desenvolveu os 2 ao mesmo tempo. Uhum. Porque estruturalmente, o órgão reprodutor, testículos e tal, masculino e feminino, eles são iguais, até um Uhum. certo momento da gestação. E aí, para desenvolver o feminino, ele entra e vai ser desenvolvido ali, e o do menino fica para fora. Uhum. Então, tecnicamente, é o mesmo. Quando ele nasce com os 2, na verdade, ele não tá nascendo com os 2. Ele tá nascendo com um só. Só um vai ser útil, só um vai ser funcionar, entendeu? Sim, sim. É, então, é exatamente isso. Um é funcional, então não é que você pode escolher, não é que a natureza permitiu essa escolha. Não, isso daí na verdade foge à regra, isso não é regra. E se a gente for pensar até antes, porque a gente está falando aqui de uma sociedade, a gente comentou aqui de uma sociedade ali em que começou o feminismo e a luta ali das tais mulheres que queriam ser independentes, maravilhosas, incríveis, elas queriam fazer tudo, mas elas não queriam ir pra guerra. Elas queriam fazer tudo, mas elas não queriam pegar lá na obra levantar o saco de cimento. Elas querem igualdade, mas elas querem igualdade até onde não encha muito o saco delas, né. Mas Limpar bueiro antes não, né? então, isso não, isso não. Esses deveres aí que a possibilidade de você ser igual traz, não. Eu só quero vantagem, não quero dever nenhum, né. Mas toda vantagem também traz os seus deveres. Mas enfim, né, cabeça de feminista é um negócio que não dá pra explicar, acho que nem a psicologia, a psiquiatria explica isso daí. Ninguém explica isso daí, né. A feminista ela vive num universo paralelo. Ela vive lá naquele mundo dela mágico, maravilhoso, quase igual o negócio lá do socialismo, porque o socialismo ele é maravilhoso, nunca ninguém conseguiu colocar em prática o socialismo da forma que o socialismo é, né. Daí você vê as sociedades socialistas e comunistas, né, as merdas que acontecem, né, um monte de genocídio, um monte de gente passando fome, mas assim, é porque não foi aplicar direito, minha gente. Se fosse Deturparam aplicar Marx. deturparam Marx, porque Marx é maravilhoso, né, enfim. Então pensando assim, lá para trás, lá na época, mais primitiva dos seres humanos, etcétera, o que acontece? O homem, ele tinha um papel muito bem definido, que era o quê? Ele saía ali da caverninha dele, e ele ia caçar os animais, ele ia fazer algumas coisas para prover a fêmea que estava lá ferrada esperando ele. Então a fêmea às vezes estava grávida, a fêmea às vezes estava ali numa situação que ela estava provendo de outra forma, e o macho, ele sai desse ambiente e vai caçar o bicho para trazer comida, ele vai fazer algum né, vai trazer água, vai trazer alguma coisa, vai matar um animal maior para de repente abrir o animal, rasgar o animal e trazer de repente a pele desse animal, porque em alguns locais nevava, em alguns locais fazia muito frio, então precisava ter também a pele do animal para poder esquentar, enfim. E aí o homem, ele tem isso, até as questões biológicas aí, ele tem, por exemplo, as costas do homem, se eu não me engano, a pele das costas do homem, ela é mais rígida do que a pele das costas da mulher. Eu dei uma lida sobre isso em algum lugar, eu não lembro Aham. exatamente aonde, mas eu sei que tem alguma coisa nesse sentido. Então por que que as costas do homem, a pele é mais rígida? Porque esse desgraçado, ele ia lutar lá com a porra do urso. E eventualmente ele, né, dava aquela viradinha, aquela esquipada, né, ele colocava como é que é? Bolinha XX e meia lua, Dá e aquele aí rolamento. pois é, dava o rolamento, ele bem Assassin's Creed, né, ele fazia aqui o negocinho, e aí a porra do bicho ia lá, dava uma patada nas costas dele. Então pra não rasgar o cara, pra não destruir o cara, né, a gente tem essa questão que era mais rígida, era mais forte, justamente porque o homem, ele ia lá caçar a porra dos bichos. Então por que que a massa muscular do homem é diferente, né, porque, por exemplo, até os fisiculturistas, as mulheres que são fisiculturistas, quando elas começam a treinar e malhar e fazer as coisas,
a gente percebe claramente como elas ficam muito, muito parecidas com o né, o físico fica muito parecido com o físico do homem, né, Sim. elas começam a perder o pescoço, o peito dá uma atrofiada, né, Uhum. fica até esquisitão, né. Sim. Por quê? Porque a musculatura dessa forma, isso é para o homem, isso, né, biologicamente, Uhum. fisiologicamente, isso são coisas, né, a super como é que é? A superestimulação ali dessa massa muscular, isso daí é mais i isso isso é mais o padrão do homem do que da mulher. A mulher ela não precisa disso, ela não precisava disso, ela nunca precisou disso, né. É. Porque também e aí outra coisa, por que que a mulher chora, a mulher é boazinha, a mulher não sei o quê, é o sexo frágil, também é explicado, porque a mulher ela tinha que cuidar dos filhos, então se a mulher ela tem uma taxa muito alta de testosterona e ela fica puta e ela sai, né, imagina, mulher na TPM já é um inferno. Se a mulher ela não tem o estrógeno e a progesterona ali pra equilibrar, pelo menos pra ela conseguir, né, ter essa parte mais dócil, mais, né, que a mulher tem, ela no momento ali de estresse, ela mata a cria. E a gente tá falando de uma sociedade que mal falava, que mal conseguia se comunicar. Então, isso daí lá de trás, a gente já consegue entender um pouco do funcionamento da diferença do homem e da mulher. Então, assim, o homem e a mulher, eles precisam ser diferentes. Eles não são, né, eles não são diferentes porque, o machismo estrutural vem lá da época da caverna. Não, eles precisavam ser diferentes. Eles tinham funções diferentes. Cada um exercia a sua função. Ah, mas Steph, a sociedade atual não precisa mais ser assim. Será que a sociedade atual não precisa mais ser assim? Será mesmo? Porque assim, se a gente for pensar hoje na sociedade, o cara assim, vamos lá, vamos pensar aqui no universo em que a gente está falando da sociedade ocidental, né. Então, na sociedade ocidental, com as regras morais da sociedade ocidental e tudo mais, etcétera, com, a sociedade judaico-cristã, enfim. O que que a gente tem? A gente tem o casamento, né, que é a instituição, o homem ele tem a função de prover ali a sua mulher, né, isso daí seria a nossa sociedade. Uhum. A partir do momento que o homem ele sai para trabalhar, e a mulher, às vezes, né, com essa coisa do feminismo e direitos iguais, não sei o que, ela sai para trabalhar também, e ela começa a tentar loucamente se equiparar ao homem em tudo e fazer tudo e não sei o quê, ela começa a ter as mesmas responsabilidades do homem, ela começa a fazer mais do que o homem, ela começa a precisar ser forte igual o homem, ela precisa ter uma estrutura psíquica mais forte do que o homem, porque ela precisa se provar também. Então pensa como isso hoje nessa sociedade pode dar muito errado, porque as cargas de responsabilidade acabam caindo o dobro em cima da mulher, né, Uhum. porque a mulher ela não tem essa estrutura que o homem tem. O homem ele é mais sério, o homem ele é mais, mais frio em algumas coisas, ele consegue a estrutura cerebral das pessoas é assim, a Sim. estrutura hormonal das pessoas é assim. Então a gente não tá falando meramente de vantagem, de direitos, de não sei o quê, a gente tá falando de fisiologia também. Então, imagina essas cargas de problemas, essas cargas de cansaço, tudo isso vindo para um organismo mais frágil. Então a gente exige hoje, nessa sociedade que quer pautar o feminismo a qualquer custo, a gente acaba exigindo muito mais da mulher. Uma hora essa mulherada vai mandar tudo para PQP e vai falar: "Cara, eu não tô mais aguentando". Só que foi construído justamente por essas mulher louca. Né. Então, a a gente tem papéis, então as pessoas elas têm que entender que não é só uma coisa de: "Ah, nossa, conservador, pessoal da direita quer que a mulher seja bela recatada do lar, fique lá, faça Submissa, né. submissa, não sei o quê". Primeiro que submissão é um conceito, dentro da religião, quando você casa, você se submete ao seu parceiro, então, toda essa coisa que eles deturpam, é tudo muito errado. A Uhum. forma como o pessoal da esquerda pinta as coisas, né. Então, hoje em dia a gente tem
essa sociedade que logo vai descambar. Então o conservador, o pessoal ali da direita, etcétera, tá tentando resgatar os valores, tá tentando resgatar, alguma moral que foi perdida aí, né, e existe sim uma moral melhor que outra. O próprio C.S. Lewis, ele fala disso no livro dele Cristianismo Puro e Simples. Eu já comentei isso várias vezes em alguns podcasts, que existe sim uma moral melhor que a outra. Por quê? Uhum, Porque, por exemplo, existia uma moral bárbara, em que o pessoal se matava, fazia lá os sacrifícios, fazia todo aquele inferno, etcétera. Convencionou-se na sociedade, porque a sociedade ela é formada por pactos, né, então convencionou-se na sociedade que a gente ia aderir à moral judaico-cristã, porque era a moral que não saía matando, era a moral que não saía se prostituindo, era a moral que não descambava. Porque até mesmo essa questão do poliamor ali que eu tinha comentado, e a questão dessa prostituição, e a prostituição não só no mérito sexual, mas todo tipo de prostituição que você possa fazer com você mesmo, né. uhum, Isso tudo numa sociedade, ela acaba quebrando os pactos, porque se já é difícil você estar num conceito, assim, numa concepção de casal, você tem que prover 2 pessoas, imagina você prover 3, 4, 5, 6 pessoas, e imagina também a disputa dentro disso. Porque daí o cara ficou com a mulher no dia errado, aí meu Deus do céu, o cara ficou com a mulher no dia errado, vamos aí as disputas ficam mais acirradas, né. A marginalização, e a marginalização no sentido de ficar à margem da sociedade começa a aumentar, porque as pessoas acabam saindo de casa, os filhos começam a nascer, não sabe de quem que é, meu Deus do céu, tenho 8 filhos aqui, não sei, eu tenho 15 namorada aqui, eu sei lá de quem que é, porque na terça fiquei com o João, na quarta fiquei com o Marcelo, na quinta fiquei com o Renato, então eu não sei mais quem que é. Eu só sei que ficou aqui, ó. Aí o abandono parental aumenta. Então, assim, várias sociedades, até na Europa, que isso é um pouco mais descambado, na Europa, algumas sociedades que tinham aderido a essa questão do poliamor, elas até pararam com isso, porque elas entenderam que está quebrando os pactos sociais, está aumentando a marginalidade, está aumentando o abandono parental, está aumentando tudo isso. Então a gente precisa resgatar valores, não dá para falar sobre masculinidade tóxica, sobre, o homem soy boy, etcétera, sem falar de valores. A gente uhum, precisa resgatar valores. Enquanto a gente não resgatar esses valores, os valores, entender que cada um tem o seu papel e os papéis são distintos, vai ficar essa putaria toda aí das feminista louca, dos próprios, né, o MGTOW lá, que abaixa a cabeça, né. uhum. Enfim. É. Eu sempre falo que a sociedade ela vem evoluindo, vem caminhando com alguns padrões há 5, 10, 15 mil anos. Aí agora, Uhum. em 20 anos, a gente quer mudar tudo. Pois é, pois Tem é. chance de dar certo? Calma, gente, vamos devagar, vamos vendo o que que vai dar certo, o que que a gente testa. O conservador é isso, né? Ele vai Uhum. testando e vendo o que que vai dar certo, sem bagunçar o rolê tudo de uma vez. Exatamente. Conservador, ele não é uma ideologia, ele é um melhor ajuste da sociedade. Então a gente vai testando, vai vendo o que que dá certo, vai vendo o que que não deu certo, vai aprendendo com os erros, e aí o que for benigno para a sociedade, a gente conserva. O que não É. for benigno, nós não somos, né, uma coisa estática, engessada, etcétera, como alguns falam. É, porque o pessoal acha que a gente quer voltar aos anos 1920 com todo mundo de terno e a família tradicional e bi mas calma gente, não é assim não. Exatamente. E pensar também que quem quer colocar burca nas mulheres não são os conservadores, minha gente, não são A os gen conservadores. a gente nem chegou nessa parte aí dos cabeça de toalha ainda não. Então, E aí é muito engraçado que também o pessoal comenta, né: "Não, porque o homem tem que ser assim, o homem tem que ser assado, a mulher tem que ter esse direito, a mulher tem que ter isso, não sei o quê", e essa briga, essa luta, essa coisa de essa polarização, etcétera, mas daí os caras lá, os Allahu Akbar, estão lá gritando, estão fazendo inferno, estão, né, às vezes batendo nas mulheres, às vezes estão, né, se explodindo ali, estão fazendo aqui, não sei o quê, e ninguém fala disso, porque É, o não bater na pode. mulher é o mais leve que os caras fazem, né, Então. chicotada é terça-feira à tarde. Então.
Fora que tem o como é que é? Eu vi uma vez isso, eu fiquei meio em choque, assim, que tem um pedacinho de madeira lá, que é bem famoso isso, que é o pedacinho de madeira do castigo, tem até um nome isso. Nossa, É, o bagulho é louco, assim, então, tá louco. né, não queremos isso, nós não queremos essa lógica islâmica não para nossa sociedade, até porque a nossa sociedade é pautada, né, o conservador ele pauta baseado na mentalidade judaico-cristã, né, que obviamente não fala absolutamente nada disso. É verdade. Ô, Tef, e como que você vê, algum momento, essa emasculação da galera, em algum momento vai dar merda. Uhum. Porque, assim, os homens alfa ainda são cada vez menores, né? Cada vez menos. Aham. Porque, além de tudo, a gente é ridicularizado. Eu tava conversando com o pessoal aqui sobre um pessoal no Twitter sobre sobrevivencialismo, algumas técnicas, né, que a gente tem de estoque de comida, estoque de água, preparação e tal. E aí sempre surge esse assunto, que a gente é maluco. Aham. O cara que estoca comida, ele é maluco, ele é alarmista, e não sei o quê. E hoje em dia eu vejo isso também. O cara o homem que vai atrás de aprender um meio de defesa, de preparar a casa, de querer defender a família, ele é um maluco. Uhum. Então, em algum momento, isso vai dar bosta. Sim. Porque cada vez os caras sendo maluco, eu não quero ser maluco. Ei, gente, me aceitem, sabe? Eu sou legal. E aí você vai entrando na onda dessa galera. Como que você acha que isso, como que você acha que isso vai acontecer e o risco que isso apresenta para a sociedade? É, então, a gente precisa, né, na nossa vida tentar sempre encontrar a homeostase das coisas, né, que é o equilíbrio. Então, o melhor equilíbrio a gente não pode ficar nessa mentalidade do soy boy, do cara que deixou de beber leite, agora tá bebendo leite de soja, extremamente encharcado de estrogênio e perdendo aí a suas características. E também o outro lado também é um pouco complicado, né, a gente não pode os extremos geralmente são muito complicados, né. Mas enfim, eu acredito, assim, que quando a arte da conquista, coisa de, entre homens e mulheres, etcétera, percebam que, por exemplo, o cara, quando ele vai escolher uma mulher, claro que tem todos os tipos de preferência, etcétera, 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 mas se a gente pensar só no campo, assim, mais biológico da coisa, mais fisiológico da coisa, o cara ele tende a escolher mulheres mais sensíveis, mais indefesas, mais femininas, mais delicadas, geralmente que tem o bumbum ali maior, e o bumbum ali maior não é só pelo fato de ter bumbum maior, é porque, inconscientemente o homem olha para a mulher como a pessoa que vai ser mãe dos seus filhos, né. Então, isso num campo que talvez fuja à consciência, né, mas existe isso também. Então, existe todo um estereótipo que o homem procura na mulher. Da mesma forma, existe um estereótipo que a mulher procura no homem, isso independente de alguns gostos e algumas coisas ali pessoais. Então a Uhum. mulher ela procura o cara que de repente tenha, que seja mais forte, que ele, né, tenha algum status ali social, que ele trabalhe, que ele seja uma pessoa que possa prover ela, até porque a mulher ela, de maneira geral, né, generalizando um pouquinho, ela tende a diferente do homem, ela ter uma questão de, tem uma teoria dentro da psicologia organizacional que chama a pirâmide de Maslow. Nessa Uhum. pirâmide, eles o Maslow explica um pouco isso, quais são as necessidades. Então a base da pirâmide seria ali as necessidades fisiológicas, todo mundo precisa fazer xixi, cocô, etcétera, né, são as necessidades básicas. E aí depois começa algumas outras necessidades, então tem a necessidade de estima, que é você ser reconhecido, tem a necessidade de pertencimento de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Que aí isso daí entra muito nos jovens, né, os jovens eles não têm ali, hã
a sua psique muito bem construída e ele acaba construindo, por vezes, isso dentro de grupos, né. Por isso que é tão importante aquela coisa que mãe, pai fala de: "Olha, cuidado com essas companhias", porque você acaba construindo aí o seu caráter em cima de algumas companhias que não são muito boas para o seu caráter, né, que vai gerar Exatamente. desvios de caráter. E já começa que jovem é merda, então. É, então, mas assim, infelizmente eu já fui, né, eu já não sou mais, graças a Deus já passei por isso, né, mas assim, então é isso, eu acho, as pessoas elas têm as suas posições ali, elas têm os seus papéis sociais, e existe sim algum a procura, né, de ambas as partes. Então o homem ele tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, até porque, e aí os homossexuais podem ficar um pouco chateados, mas é a verdade, né. Quem garante a perpetuação da espécie são os heterossexuais, né. Né. Enquanto os heterossexuais existem, a gente procria, né. Se os heterossexuais não existirem, a gente não procria mais, e aí dá merda, né. Então a gente Exatamente. precisa dos heterossexuais fazendo as coisas, né, conquistando, tendo aí relacionamentos, etcétera. Isso garante que a gente continue aí na nossa espécie. Então, essa coisa de repente castrar o homem é muito ruim, porque começa a perder o interesse, então começa a ficar uma parcela muito pequena de homens homens, né. Uhum. E aí, eu não sou muito boa olavando, né, e aí fazendo referência ao professor, porque o Olavo de Carvalho ele tem inclusive lá no Imbecil Coletivo tem um capítulo que ele fala exatamente disso, inclusive ele fala sobre homossexualidade, heterossexualidade, religião e desenvolvimento da espécie, né, perpetuação da espécie, que ele explica muito bem isso tudo aí. Então, assim, a gente precisa manter os papéis, a gente precisa que o homem seja homem, não dá pra ficar castrando o homem, né, e os homens que vão para o extremo, eu imagino que tudo isso comece a virar uma loucura, né, eu não sei como é que a sociedade vai se comportar daqui a alguns anos com isso, porque as mulheres elas estão macho demais, os homens estão macho de menos, daí tem alguns homens extrema que passaram do limite do macho, tem algumas mulheres que passaram do limite da fêmea, né, que são, não têm a sua psique muito bem construída e assim, a gente precisa passar por algumas coisas na vida. Então, essa cultura de que não pode ser triste, essa cultura que problemas são ruins, na verdade a tristeza, a melancolia, tudo isso precede um momento de paz, de tranquilidade, de felicidade. Então, se não existir a tristeza, se as pessoas não experimentarem a tristeza, a dor, a amargura, os problemas e elas não superarem isso, a felicidade ela se torna uma bosta. Porque Uhum. se tudo é sempre muito feliz, se tudo é sempre muito bom, se tudo é sempre muito agradável, o feliz, o bom e o agradável se torna o comum. Então a Uhum. gente precisa de problemas e a gente precisa superar os problemas. E aí vem a coisa lá da resiliência, né. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, fiz aí todos uns parênteses, porque adoro fazer parênteses, na vida Gostamos de adoro fazer parênteses. parênteses. Não, eu já vou para um lado um pouco mais extremo, assim, eu já vejo que em algum momento vai para o caralho, porque se a gente for pegar, algumas coisas são muito básicas de um homem que precisa de uma testosterona. Você não vai Sim. esperar que o até no dia a dia, eu nunca vou esperar que o soy boy vá me ajudar ali a conter uma hemorragia no caso de um acidente de trânsito, porque eu vou Aham. sair correndo para ajudar. Será que o cara que tá ali do meu lado, magrelinho, vai ajudar? Não Ele sei. desmaia. Ele desmaia se vê sangue. É. Porra, você não sabe aplicar um torniquete, cara, como assim? Entendeu? Então eu sei lá, cara. E pior é que é complicado, porque cada vez mais eu vejo meninas por aí, querendo esse tipo de cara. Esse cara Uhum. mais frágil, esse cara mais. Mas
Mas Sei quem lá. são essas meninas também? Não são essas meninas que já estão meio enlouquecida? Não são as meninas que já estão mais macho do que o próprio cara? Não são as meninas que vão comer o cara e não o contrário? Não é? É verdade. Ó, vira aí, É. vadia, dá um tapa na bunda do cara. Porra, que é isso, velho? O bagulho tá louco? Como assim? Ai, caraca, é verdade. Né? Eu fico pensando assim, num apocalipse zumbi, esse povo vai tudo morrer. Exato. Quem vai sobreviver vai ser os macho alfa e as mulher que estão com os macho alfa, meu bem, aceita. Senta e chora, aceita. Vai ser isso. Esse é o melhor cenário. Essas mulher macho vão tudo morrer, porque esses zumbi vão chegar nas mulher macho, elas vão falar assim: "Não, porque meu pelo do sovaco vai te matar", e aí vai tudo se fuder. Então não vai dar bom. Eu acho que a sociedade precisa passar por um apocalipse zumbi. Eu acho que, assim, se eu pudesse esperar alguma coisa da sociedade atual pra gente poder fazer uma reviravolta, uma virada, né, uma ucranizada, eu acho que o apocalipse zumbi hoje O é a apocalipse opção zumbi é uma mais boa. mais viável pra gente conseguir resgatar a sociedade. Porque daí, meu filho, quando o bagulho ficar louco, o povo vai ver que a gente precisa dos cara lá pra proteger a gente É isso precisa aí. do macho lá pra dar os tiros no zumbi, a gente precisa é engraçado que quando a sociedade surta, as coisas voltam. Sim, todo mundo tem seu papel, né. É, Porque a então gente assim volta ao caos que era o caos isso. quando a gente estava nas cavernas. Então. Era tudo caótico. A cada minuto podia vir um tigre e jantar sua família, Então, né. entendeu. Porra, Esse era o cenário de um homem e de uma mulher. exatamente. Então a gente vê que quando o negócio começa a ficar muito moderno, a modernidade, né, essa coisa de poder se comunicar com as pessoas em todo lugar do mundo, que hoje as facilidades, isso não é ruim, óbvio que isso não é ruim, isso é, na verdade, maravilhoso. A gente hoje tem, né, uma questão de muitas facilidades, etc. Mas perceba como que essas facilidades, a forma como a gente usa a facilidade, porque a facilidade tá emburrecendo todo mundo. É, um Né, conforto absurdo, né. na minha época, e eu que não sou tão velha assim, mas assim, na minha época não existia o Google, não existia Google. Eu tinha que pesquisar na Barça, eu tinha É, que pesquisar ali na na fonte, biblioteca. na biblioteca. E É. era uma merda, porque eu odiava ler, eu não gostava, eu achava um saco. E aí, quando eu achava a porra do negócio que eu precisava, sabe o que que eu tinha que fazer? Gente, jovens, presta atenção, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar papel e caneta, e eu E tinha que tinha que copiar, escrever, E eu tinha não que copiar digitava no bonitinho. Word. Tinha que copiar certinho, que se errasse, jogava fora e começava de novo. Hoje em dia eu fico pensando nessa molecada, você dá uma enciclopédia pra eles, eles começam a procurar o Ctrl C. Tipo, os cara pira, ferrou, que eu faço com É isso? verdade. Capaz eles arrancarem a folha ali e colar. Eu ia te perguntar, aí isso me deu uma ideia, porque eu ia te perguntar o que que você acha que a gente poderia, né, os pequenos ativismos aí do dia a dia, pra gente voltar pra essa galera se ligar, ou então que as novas gerações, eu acho que a geração de agora, a nossa geração já foi para o caralho, não tem mais o que fazer, Aham. vai dar merda, entendeu. Mas as novas eu acho que ainda tem salvação. E eu ia até te perguntar e eu já deixo a minha sugestão, porque funcionou muito bem pra mim. Escotismo. Eu acho que a molecadinha hoje, quanto mais gente tiver no escoteiro, bandeirantes, Aham. essas movimentos assim, porque, mano, com 12, 13 anos de idade eu já construía coisa com madeira e barbante lá e corda, a gente procurava água, eu tive um chefe maluco que ele era ex-militar, ele arrumou uma vez animal pra gente abater, a gente matou galinha, molecada de 14 anos matando galinha pra almoçar, porque Sei, senão não ia ter almoço, entendeu. sei. E isso deixa uma marca na galera. Uhum. Eu tenho umas ideias, assim, que eu tenho dessa época, assim, bem construída dessa época, de função, sabe, Uhum. de você Uhum. ter a função, e porque a gente trabalhava em sistema de patrulha e tropa. E, porra, se eu não fizer, alguém da minha patrulha vai se fuder. Sim. Então eu tenho que fazer a minha parte pra todo mundo andar junto, entendeu. Uhum. E pra ti, o que que você acha, assim, que a gente pode ir fazendo, além de, primeiramente, sei lá,
eliminar o Paulo Freire da escola? Bom, a primeira coisa que eu faria é procurar você no Apocalipse Zumbi. Vem que Porque eu eu sei já usar machado. porque, cara, eu fico vendo aquele Largados e Pelados e o povo tentando fazer a fogueira, eu fico em pânico. Eu fico pensando: Ah, "Cara, isso daí só ferrou". você não tem uma Enfim, pederneira? não tenho, gente, Olha aí, te precisa disso, arrumo uma pederneira. mas eu tenho facão, eu tenho facão. Boa. Então beleza, Então a já vai gente dar já bom, consegue se juntar. já consegue se juntar. A gente já faz um Fora grupo pra oprimir os cara. Exatamente, fora que assim, já que eu tô num podcast armamentista, eu preciso comentar isso, né, Vamos lá. não vou falar muito da minha vida pessoal, mas eu vou falar, assim, por cima, que só pra galera criar um vínculo comigo, né, porque as pessoas devem estar pensando: "Nossa, que bosta, pegou uma mulher frágil pra falar sobre masculinidade, tinha que pegar um precisava pegar um Alexandre Frota que não fosse um Alexandre Frota", né. É, por favor, eu pretendo não convidar ninguém aqui que precisa de uma bexiga no pinto. Então. Mas enfim, aqui em casa, o meu pai, ele tem porte de arma, então assim, eu já tô muito feliz que eu sei que no apocalipse zumbi pelo menos, as coisas aqui em casa vão demorar mais pra acontecer. Então se o zumbi chegar aqui, meu filho, tic tic pum, sabe. Então, cara, se ferrou, cara, se ferrou. E daí eu piro nesse negócio que ele vai lá no clube de tiro, ele faz ele ainda tá fazendo as provas lá, ele ainda tá fazendo ele já tirou, mas, depois que você tira, você tem que passar pelo clube, você tem que Uhum. ir experimentando as armas novas, você tem que ir experimentando ali os tipos de munição, Ah, os sim. tipos de não sei o quê, inclusive ele volta com o dedo preto com algumas vezes. Fica com Clássico. aquela mão fedendo, Mão aquela bagulho fedendo. louco. Chega em casa, Então. limpa a arma, vai ficar com a mão cheia de óleo, suja de óleo, fedendo, é Nossa, normal. o negócio é uma maravilha. Aquilo é muito a masculinidade ali pira, né, com eles. Mas Sim. enfim, sobre isso que você comentou. Sobre o escotismo, isso é uma doideira, né, porque eu tenho alguns amigos que eles são escoteiros. Tem um amigo meu que inclusive ele é um dos coordenadores ali de um dos grupos de escoteiro aqui de São Paulo. E o que que esses grupos eles fazem, né, eles resgatam muitas coisas. Então, outra coisa também é, por exemplo, escola militar, porque eu também não sei como é que tá hoje em dia, né, Uhum. mas pensando ali, por exemplo, na minha infância, etcétera, e ainda mais que eu tive uma infância numa escola que era religiosa, era uma escola católica, e a gente tinha ali alguns conteúdos pós-ditadura. Então eu tive estudos sociais, eu tive, um pouco de o final da educação moral e cívica, eu tive que cantar hino nacional de quarta-feira, eu tive que cantar hino da bandeira e hino da independência de sexta, então eu passei por tudo isso na minha construção moral, né. Uhum. E aí talvez o que falte hoje para as pessoas assim, claro, eu não vou dar aqui a solução de como resolver os problemas do mundo, né, eu nem pretendo fazer isso. Mas eu acho que esse resgate e através desses grupos, são muito eficientes, porque você resgata também a disciplina, né, resgata, alguns conceitos de hierarquia, porque hoje em dia não existe mais, inclusive o Paulo Freire ele fez isso muito bem, de destruir, né, porque a esquerda fala: "Não, porque o professor ganha mal, porque o professor ele é isso, é aquilo, não sei o quê", mas o Paulo Freire ele acaba com a imagem do professor, né, porque se todo mundo pode ensinar todo mundo e essa várzea aí, essa prostituição educacional, para que, afinal de contas, a gente precisa de um professor, né, segundo Paulo Freire. Porque se Exato. todo mundo ensina todo mundo e é essa putaria toda, então a gente nem precisa disso, a gente pega, enfia um monte de molecada dentro de uma sala de aula e fica torcendo para não virar uma putaria ali dentro e que eles façam as coisas, isso é Paulo Freire. O socioconstrutivismo, né, você Ah, aprender dessa forma. Então, enfim, acho que a sociedade precisa resgatar valores, né, aí é mais uma vez aquilo que eu falei. Eu Já que a gente não tem como viabilizar o apocalipse zumbi, eu acredito que, por exemplo, esses grupos de transformação são ótimos, né, uhum. até estava comentando com um amigo nosso ali, o Proto, que ele é do break,
que ele estava falando: "Nossa, Tef, o break dance ele é muito tem muita gente ali que de repente pensa de uma forma muito diferente, o que eu faço?". Então, aí começam as estratégias de guerra cultural. Então a gente aqui tá falando sobre, a masculinidade, o que tá se perdendo, etc, etc. Tudo isso tá acontecendo justamente porque a esquerda, ela travou essa guerra cultural antes da gente descobrir. Que assim, Sim. se a gente tivesse lido Olavo de Carvalho em 1992, a gente saberia, né, e se a gente tivesse lido e pelo menos dado alguma importância, não ficasse só com essa coisa do velho maluco, a gente saberia disso, né, porque Uhum. por mais que você aí, babaca, que não goste do Olavo de Carvalho, e aí eu tô te xingando mesmo, e aí se o Vitor quiser ele corta. Se você não gosta Jamais. do cara se você não gosta do cara, meu, para de ler os tweets do Olavo de Carvalho e vai ler um livro do Olavo de Carvalho e tenta manter esse seu desafeto com ele. Não dá, o cara ele fala umas coisas que lá atrás faz muito sentido hoje. Então é isso, resgatar valores, resgatar, e através desses grupos. Então eu estava falando ali da eu me perco, eu faço tanto parênteses. Eu estava Dos falando grupos, dos da dos pequenos grupos, grupos e sim, dos tal. pequenos grupos e da guerra cultural. A direita precisa também entrar para essa guerra, não é que: Uhum. "Ai não, porque isso é coisa da esquerda, militância é coisa da esquerda", militância é coisa da esquerda do caralho, a militância tem que ser formada, a gente precisa militar, porque, por exemplo, o que é esta merda que está acontecendo do Farmeme? É justamente isso. A esquerda bate na gente e a gente é culto demais para ir lá refutar, porque você, constrói toda uma base teórica, né, o Lilo até fala isso ali no Twitter dele. Você constrói toda uma base teórica pautada na inteligência, na refutação, na argumentação, não sei o quê, o cara te manda um gif da Gretchen, então vai se fuder, devolve a Vamos porra zoar. do gif, sabe. Então essa militância é muito importante nesta guerra cultural. Uhum. E daí esses grupos, né, eles são importantes por causa disso, para você resgatar os valores dentro desta guerra cultural. Porque a esquerda ela tenta destruir a moral, ela tenta destruir os valores, ela tenta, colocar aí a questão do aborto, a legalização das drogas. A esquerda quer legalizar toda a porra, menos as armas. Isso né, é impressionante, eles querem matar as crianças dentro do útero da mãe, mas aí eles não querem que você mate a porra do bandido que vai estuprar tua mulher. Não, jamais. Como Então, assim? né, o bandido é vítima da sociedade. Tadinho, Porra, porra. Aí tadinho do como é que neném. faz? É. Né, então a gente precisa as crianças, a gente precisa atacar, né, você que tem filho, vamos começar a prestar atenção nas bostas que seus filhos ficam vendo no YouTube. Vamos prestar atenção nos desenhos que a gente vê. Até porque os desenhos hoje que passam na Globo, que você quer ter uns 5 minutos de paz, porque eu sei que criança às vezes é um inferno, esses desenhos começa a perceber os desenhos de hoje em dia. Os vilões, eles não são mais tão vilões assim. Os vilões, eles são tudo castrado. É Tanto que tudo os vilões, eles bonitinho. são até legais, eles são até bonitinhos. Antigamente, vilão era tudo feio, vilão era tudo Exato. extremamente mal. Vai Pô, a gente assistir Liga cresceu da com Justiça, vai He-Man, assistir mano. então, vai assistir os desenhos de antigamente, como é que era, existe herói e existe vilão, e o vilão era um grandíssimo de um filho da puta. Hoje em dia não, hoje em dia o vilão ele é legalzinho, você cria vínculo emocional. E assim, esse vínculo que você cria não é culpa sua, é porque o desenho é construído dessa forma, né, porque se o vilão é protagonista, você cria naturalmente um vínculo com ele, porque ele é o protagonista. Mas Exato. enfim, não existe mais essa coisa do vilão ruim, do vilão nojento, do vilão desgraçado. Né, para as crianças. Então começa a se perder as coisas. Então pensa, o menino ele já não pode comer glúten, aí ele já não pode comer não sei o quê, aí ele tem que prestar atenção se tem não sei o quê. Aí ele não pode brincar, né, de índio, não sei o quê, porque isso daí é Apropriação apropriação cultural não. cultural. É, aí começa. Não E pode aí brincar não de polícia e ladrão porque é violento. não pode, porque é violento, meu Deus do céu, o menino ele pegou a arminha ali meu, eu tinha tazo quando eu era criança, e esses tazo vinha num saco de salgadinho,
E aí, depois de um tempo, esse negócio desse taso virou tanta febre, que eles fizeram um bagulho de colocar os tazos dentro de uma arminha, e a gente ficava se matando com esses negócios, que o bagulho machucava, e aí o povo se divertia horrores, E de sabe. feijãozinho, brincava com feijãozinho? De feijãozinho não, como é que Pegava um cano era? de PVC, cano de água, uma bexiga, e aí o feijãozinho ia dentro da bexiga e Gente, fazia estilinguinho. Porra, isso aqui na rua era uma zona. cara, procurem o Vitor no Apocalipse Zumbi. Sério, real, real, a gente precisa, porque assim, enquanto o Vitor tá fazendo toda a maquete estrutural ali dos negócios, eu estava brincando, cuspi eu pegava papel, como é que chama? O papel, papel toalha, etcétera, enfiava na boca, né, misturava com o cuspe, aí virava aquela super bola de cuspe com papel, colocava dentro do canudinho, era isso. Imagina eu tentando matar zumbi. Não, eu preciso de um macho pra isso, gente. Ai, gente precisa de homem, né, não Pois dá. é, cara. O homem quando é criança, cara, é atentado por causa disso, cara. A testosterona já tá chamando ali, sabe. É, Por isso então. que tem aquela brincadeirinha dos 5 minutos sem perder a amizade, entendeu. É complicado. Olha, esse negócio de cair comida no chão, você contar até 3 e comer, formou caráter. Formou caráter. Eu contava até 20 porque eu era gordinho. Tá vendo? Formou caráter. Então, assim, as pessoas elas precisam desses anticorpos naturais, né. A sociedade hoje não tá permitindo que se gerem anticorpos, as pessoas precisam ficar doentes, as pessoas precisam, criar estes anticorpos, né. A gripe, ela precisa vir, até porque essa bosta dessa vacina de gripe, ela só serve pra você ficar mal por alguns dias, e aí depois o vírus muta. Uhum. Fudeu, filho, fudeu, você vai pegar gripe de novo. Exatamente. Então a gente precisa saber como lidar com os problemas, a gente precisa tentar ter resiliência, né. E tudo isso que, todas as formas que você tem hierarquia, que você aprende disciplina, que você aprende que você estimula a sua criatividade sem ter que ir no museu pegar no peru dos cara, as formas saudáveis de fazer isso são benignas para a construção psíquica das pessoas. Então, é preciso sim travar essa guerra cultural, é preciso sim de grupos que eles sejam benignos para as crianças, para os adolescentes. A gente precisa começar a tomar mais cuidado com as coisas que falam na TV, com as coisas que falam na escola, porque os professores são tudo marxista, é um inferno. É Então a verdade. gente precisa começar a tomar mais cuidado, e você, pai, mãe, etcétera, você é responsável pela educação do seu filho. Aquela bobagem que a esquerda fala que a criança não é da família, é do Estado, você mande todo mundo pra puta que pariu, o filho é seu. Então se você quiser dar uma educação religiosa para essa criança, você vá dar educação religiosa, coloque sim lá no colégio religioso para ter isso, para construir base moral, para perpetuar a base moral que você começou dando em casa, né. E aí aqui eu Uhum. tô falando de religião, mas tem outras coisas também, tem outras possibilidades, né, não é só a própria, carreira militar, etcétera, é bacana também, Sim. tirando, né, aquele positivismo, etcétera, então eu não vou entrar É, nisso. tem que dar aquela filtrada, mas assim como na escola também vai ter que dar uma filtrada. Eu acho que o importante é redipilar a molecadinha desde cedo pra não chegar na federal e querer brincar de surubinha. Pois é, e você, homem formado, que porventura caiu neste podcast, e você toma leite de soja, e você, quando vai no mercado ver se as comidas têm glúten, pare de ser boiola. E Irmão, se você aí come carne no churrasco, se você pede bem passado, tu não passa na minha porta, cara, que senão é soco na cara. e aí boiola não no sentido de você querer praticar qualquer coisa com a sua bunda, você pode praticar qualquer coisa com a sua bunda que você quiser, faça, fique à vontade, desde que você primeiro, não fique contando isso para as outras pessoas, porque ninguém é obrigado a saber o que você faz com a sua bunda. Exato. Assim como ninguém precisa ficar sabendo o que eu faço com o meu piu-piu, entendeu? Então, Vamos né, manter as coisinhas tudo na boa. então, e daí, perceba que e aí, você tem uma namorada? Você, né, você está acima do peso, com o dedo amarelo de Cheetos? Começa a perceber, cara, muda a tua vida, faz alguma coisa produtiva,
começa a perceber, começa a ter heróis, né, comece a se identificar com algumas coisas, comece a procurar pessoas inspiradoras, né. As pessoas mais inspirado cara, eu duvido que alguém se inspira naquele cara magrelinho, com alargador e com o cabelo azul, que coloca a calça É, apertada, mostrando jamais, metade da cara. bunda e, aquela camisetinha baby look. Eu não s Meu, cara, você se inspira nisso? Você acha isso bonito? Você acha isso legal? Assim, pode ser, seja assim, mas puta, né, cadê a gente tem que resgatar os valores, né. As mulheres elas não no geral, elas não curtem essas coisas, a não ser que ela queira te comer, cara. Se você curtir o strep-on aí, você vai, né, seja assim. Agora se não, cara, vire homem, por favor, precisamos de homens na sociedade. Exatamente. Quando der merda, quem vai ter que pôr a botina e pegar a arma e vai pra guerra é homem, quem recolhe o lixo é homem. Isso daí a galera, as feministas ainda não querem, né? Pois é, as feministas elas querem todas as vantagens, mas as desvantagens. Mas, assim, não desvantagens, mas os deveres, né, elas não querem os deveres, elas só querem as vantagens, mas todo toda vantagem vem com os seus deveres e as suas responsabilidades, né, então, se você quer ser um um macho alfa e você é mulher, você pode ser também, né, desde que você assuma todas as responsabilidades e as consequências disso, né. Ah, sim? Acho que é por aí. Ah, fechou. Pô, tá bom. Galera, eu vim aqui no finzinho agradecer a Tef porque eu fui um idiota e parei a gravação antes de fazer o agradecimento pra ela. Então vou gravar aqui no fim, depois de tudo. Muito obrigado, Tef, por ter participado. Foi muito bom você ter compartilhado aí esse teu conhecimento com a gente, teu ponto de vista. Muito obrigado de novo. E, bom, as portas estão abertas o dia que você quiser voltar aí. Estamos aí, Tef. Muito obrigado. Sigam a Tef no Twitter, @Tef, _Ferrari. É só você digitar TF Ferrari e você encontra. Ouça também o podcast do Movimento Conservador. Baixa o aplicativo Red Pilados. Lá você vai encontrar um monte de podcasts muito bons. E mandar um abraço pro Romanini. Ei, Romanini. Camisetas? Você quer camisetas de qualidade, belas camisetas? Dá uma olhada no site da Wake Up Imperium, wimperium.store ou alguma coisa assim. Você só escreve Wake Up Imperium no Google e você acha, tem umas camisetas muito legais. E sim, eu tô fazendo propaganda de graça porque, porra, o Romanini é muito gente boa e a loja é muito legal, as camisetas são muito boas. Valeu!